Bom, conforme prometido, a gente agora vai falar sobre a política de atendimento à infância no Brasil. É comum hoje, né, nós recebermos e assistirmos, né, vários casos graves de crianças que sofrem de maus tratos, exploração infantil, abuso sexual, né, dentre outros, em várias instâncias sociais, seja na família, seja na própria escola, né? Ou seja, lugares onde nós deveríamos privar pela vida, né? Cuidar da vida emocional, física, né? Dessas crianças. Muitas das vezes somos responsáveis por maus tratos. É muito comum hoje a gente ver esses casos. Não tão recentemente, mas tem um tempinho já que passou no Fantástico, um menino que vivia dentro de um barril, né? E isso, nossa, me causou muita comoção, tristeza, né? Pelo fato de ver uma criança sendo tão maltratada, né? Vivendo de forma subhumana. E diariamente nós nos deparamos com várias crianças nos sinais de trânsito, né? Se tratando do Rio de Janeiro, onde ali existe sim uma exploração por parte da família, né? Que muitas das vezes coloca a criança no colo para poder pedir, né? Para que a gente possa comprar alguma coisa, enfim. Às vezes sol, né? Que faz no Rio de Janeiro, debaixo de sol quente, às vezes debaixo de chuva, aquelas crianças correndo ali pelos sinais, e eu fico pensando acerca da educação, da escola, como que isso fica, né? Por vezes eu, quando consigo, converso, e a escola, como é que tá, né? E a alimentação. São crianças que você vê que não tem muita perspectiva de vida, que para ela você comprando ali aquele docinho, seja de R$1, R$2, é o suficiente, porque ela tem uma meta, né, para levar para casa, que é imposta ali pela sua família. E isso é uma forma de maltratar, porque se a gente for olhar lá nos direitos, né, das crianças, a criança tem direito de brincar, né, da saúde, de ser cuidada, alimentada, enfim. E a gente vê o quanto esses direitos são infligidos, né? E aí ele vem falando que no mundo, né, a primeira grande idealização de políticas de proteção à infância, ela foi representada pela Declaração de Genebra, né? A Declaração de Genebra é uma declaração que fala da questão da proteção da criança e das pessoas também especiais. É uma declaração assim que eu gosto bastante e que teve uma preocupação internacional em assegurar os direitos de crianças e adolescentes, né? Somente depois do final da Segunda Guerra Mundial, com a criação da ONU, né, que é a Organização das Nações Unidas, junto à Unesco, né, que os países passaram a dar mais atenção sobre a condição de vida desses menores. E a gente tem também aí o ECA, né, que é o Estatuto da Criança e do Adolescente, que apesar dos seus esforços, ele ainda precisa ser revisado, né, mas vem dizendo aí que o Brasil foi o primeiro país a adequar a legislação interna aos princípios consagrados pela Convenção sobre os Direitos da Criança, adotada pela Assembleia Geral das Nações Unidas em 20 de novembro de 89. Tal legislação entrou na nossa Constituição de 1988, sob a forma do artigo 277, do qual o Estatuto da Criança e do Adolescente se originou posteriormente, né?
E a Convenção dos Direitos, né, da criança, em razão do conteúdo da Declaração sobre os direitos delas, mas isso em novembro de 1959, foi realizada uma tentativa de atender essas demandas de assistência e cuidados especiais a crianças, como a proteção jurídica, antes e depois do nascimento, por elas serem incapazes de defender-se sozinhos, devido à sua imaturidade física, emocional e mental, considerando o fato de que todos os países do mundo existem crianças vivendo em condições extremamente adversas, necessitando de proteção especial. Fala também que no Brasil o histórico do atendimento à infância tem seu início com o atendimento assistencialista, passando pelo atendimento compensatório e, na atualidade, chegando à concepção educativa. Os estudos de Kramer, de 1987, nos ajudam a visualizar um histórico do atendimento à infância no Brasil em diversos períodos. Então, ele vai falar sobre diversas mudanças, né, diversas tentativas que houve aí de 1500 a 1874, mas essas ações foram poucas, tá? E de 1874 a 1889 foram elaborados muitos projetos, grupos particulares, como médico, mas com pouca realização efetiva, ou seja, muitos projetos, mas pouca ação. Já em 1899 a 1930 são fundadas instituições e leis que são promulgadas quanto à regulamentação do atendimento à infância. E, finalmente, de 1930 até 1980, com mudanças na sociedade brasileira que provocam um olhar sobre a infância, sendo fato marcante a formulação do Estatuto da Criança e do Adolescente, o ECA, que reitera os direitos já declarados na Constituição de 1988. E o Estatuto da Criança e do Adolescente, ele se divide em 2 livros, tá? O primeiro vai tratar justamente da proteção dos direitos fundamentais à pessoa em desenvolvimento, e o segundo trata dos órgãos e procedimentos protetivos. Nele encontram-se procedimentos de adoção também, tá? No livro 1, no capítulo 5, e aplicação de medidas socioeducativas, livro 2, capítulo 2, do Conselho Tutelar, livro 2, capítulo 5, e também dos crimes cometidos contra a criança e adolescente. E o ECA, né, ele funciona como um documento, né, norteador das normas e das responsabilidades do Estado e da sociedade em geral em relação à infância no Brasil. Ele serve justamente como fonte inspiradora de outros países que visam a maior valorização e proteção de criança e adolescente, tá? Tal preocupação com esses indivíduos se dá através da formação e do desenvolvimento saudável, onde se acredita que pode se originar adultos responsáveis, autônomos e bem estruturados, tanto socialmente como educacionalmente, levando à transmissão de hábitos, costumes, deveres e responsabilidades para as gerações futuras. As políticas públicas em relação à infância ainda necessitam de revisão, como eu já falei anteriormente, porém a base de todas as melhoras que possam ser alcançadas está na educação, lembrando que a criança de hoje é o adulto de amanhã. Gente, então assim, quando eu penso acerca disso tudo aí que a gente acabou de ler, né, nesse material aí apostilado, me traz, na verdade, várias reflexões, né? Eu já tenho quase 50 anos, né? Enfim, eu vim de uma educação extremamente rígida, né? Onde a minha mãe só olhava e a gente já entendia o que ela queria dizer. Fomos criados, né? Eu falo criados porque eu tenho um irmão também, dessa forma, com olhar e pancada mesmo, né? Desculpa a expressão, mas a porrada comia. Era fio, era vara, era tudo, não tinha essa, era na frente de quem fosse. Então, apesar de ter sofrido algumas questões com relação a isso, né?
que eu tenho marcas disso, até porque eu era a filha mais velha. Gente, filho mais velho era um problema, porque você apanhava pelas bobagens que você fazia e você apanhava porque você não via a merda que seu irmão fazia também. Desculpa aí o vocabulário chulo. Então tu apanhava também, sabe? E hoje eu percebo que as famílias estão tão fragilizadas no sentido de educar, né? Eu não digo que assim, bater, espancar, né? Fazer o outro passar vergonha, como às vezes era o caso, né? De tomar mesmo uma porrada na frente da visita, do tio, da tia, da colega, até mesmo do namorado, viu? Já passei por isso também, já adolescente. A gente não tá dizendo que isso é bom, tá? Não me matou, tô aqui, né? Mas, assim, algumas feridas sim, emocionalmente falando, mas que foram saradas, vamos dizer assim, porque fica, né? A criança grava, guarda muita coisa e ficam sim muitas sequelas, mas eu entendo também que muito do que eu sou hoje eu tenho e devo a essa educação. E eu tentei trazer um pouquinho isso para a educação dos meus filhos, sou meio sargentona, meio durona, e eu não vejo isso como mal, não sou de bater, né? Bater não, mas assim, se não tivesse que dar mesmo, algo não dava, se tivesse que brigar, brigava, né? E da onde veio isso e vai devolver, eu quero saber quem foi. Até hoje sou assim, que eu tenho uma filha de 25 anos e eu tenho um menino que eu adotei, né, que é o Guilherminho, que tem 13, então é um adolescente ainda, né, que ainda precisa dos cuidados, mas de que eu sempre levei na linha de que a educação é tudo, né, a orientação, a conversa, e não simplesmente não pode, não quero, minha mãe que não me ouça, né, mas meu irmão assiste meus vídeos, e cagueta tudo pra minha mãe, tá? E outro dia tava com raiva aí de mim por causa de alguma coisa que eu falei no vídeo. Ficou com raiva. Porque eu falei que eu sou oriunda, né, de comunidade, nascida e criada na favela, filha de empregada doméstica, analfabeta. E contou tudo pra minha mãe e ficou com raiva. Enfim, só porque eu contei minha história. Mas aí, vamos lá, que já tá, né, avançando aqui o horário do vídeo. Eu tenho muito isso de que a educação me tornou hoje quem eu sou, né? E que não foi ruim. Fui nascida e criada assim, na favela, e não adquiri nenhum vício, né? Não dei para o que não prestasse, assim como meu irmão também não, né? Somos criados dessa forma, de que o que é nosso, o que é do outro, enfim. Então eu percebo que existe muita fragilidade, né, também por conta das famílias em educar seus filhos, principalmente eu que lido com pessoas, né, com deficiência e crianças especiais, que quando o papai e a mamãe recebem aquele diagnóstico, acham que o filho pode fazer tudo porque tadinho, né, já tem um problema. Então a gente vê o quanto as famílias estão fragilizadas e automaticamente com isso a gente percebe o quanto a sociedade se encontra também fragilizada, porque na verdade quem está educando hoje os nossos filhos, né, é a tecnologia, é o celular, é a televisão, é o youtuber, né? Enfim, então isso tudo é para a gente refletir, ok? Não vou nem entrar no mérito da discussão, senão dá pano para manga, a gente sai daqui hoje. É pra gente refletir, ok? Registra lá seu comentário, tá? Na plataforma e vamos para o próximo vídeo, que da apostila é o próximo e último, ok? Ó, beijo, até o próximo vídeo.